Capítulo 6. As damas de Longbourn logo foram visitar as de Netherfield. A visita logo foi devidamente retribuída. Os modos agradáveis da senhorita Bennet aumentaram a estima da senhora Hurst e da senhorita Bingle. E embora a mãe fosse considerada insuportável e as jovens irmãs pouco dignas de participarem de uma conversa, expressaram um desejo de ter melhores relações com elas no que se refere às duas mais velhas. Jane recebeu essa atenção com o maior prazer, mas Elizabeth ainda viu a altivez no tratamento que davam a todos, sem exceção até da irmã, e não conseguiu gostar delas, embora essa gentileza com Jane, tal como era, tivesse valor por ter origem muito provavelmente na admiração do irmão. Era em geral evidente, todas as vezes que se encontravam, que ele a admirava, e para ela era igualmente claro que crescia em Jane o que começara a sentir por ele desde a primeira vez que o vira, e que tal sentimento caminhava para se transformar em um grande amor. Mas via com prazer que isso provavelmente não seria descoberto pelas pessoas em geral, uma vez que Jane unia à intensidade de sentimentos um temperamento moderado e um constante bom humor que a protegeriam das suspeitas dos impertinentes. Falou sobre isso com a amiga, senhorita Lucas. Talvez seja divertido, replicou Charlotte, poder enganar o público em um caso como esse. Mas às vezes é uma desvantagem ser tão reservada. Se a mulher esconder o seu afeto do seu objeto com muita habilidade, pode perder a oportunidade de cativá-lo, e não servirá de muito consolo achar que todos igualmente ignorem o que se passa. Há tanta gratidão ou vaidade em quase todos os relacionamentos amorosos, que não é seguro deixar nenhum deles entregue a si mesmo. Todos podemos começar espontaneamente. Uma ligeira preferência é muito natural, mas pouquíssimos de nós somos corajosos o suficiente para nos apaixonarmos de verdade sem um incentivo. Em 9 de cada 10 casos, seria melhor a mulher demonstrar mais afeição do que sente. Sem dúvida, Bingle gosta da sua irmã, mas talvez nunca vá além disso se ela não o encorajar de algum modo. Mas é o que ela faz, tanto quanto permite a sua natureza. Se consigo perceber seu amor, ele teria de ser muito simplório para não o descobrir também. Lembre-se, Elisa, de que ele não conhece Jane tão bem quanto você. Mas, se uma mulher gosta de um homem e não se preocupa em esconder isso, ele deve descobrir. Talvez ele descubra se a vir com frequência, mas apesar de Bingle e Jane se encontrarem com certa regularidade, nunca passam muitas horas juntos, e como sempre se veem em festas com muita gente diferente, é impossível que passem o tempo inteiro juntos conversando. Jane deve, portanto, tirar o máximo proveito de cada meia hora em que consiga tomar conta de sua atenção. Quando estiver segura dele, terá todo o tempo do mundo para se apaixonar-se. Seu plano é bom, replicou Elizabeth, e nele tudo gira ao redor do desejo de conseguir um bom casamento. Se eu estivesse decidida a conquistar um marido rico, tenho certeza de que o adotaria. Mas os sentimentos de Jane são outros. Ela não está planejando o que faz. Por enquanto, não tem sequer certeza sobre a intensidade dos próprios sentimentos, nem de sua sensatez. Ela o conheceu há apenas 15 dias. Dançou 4 vezes com ele em Meryton, viu uma vez de manhã em nossa casa e desde então jantou 4 vezes com ele, sempre acompanhada. Isso não é o suficiente para que possa conhecer seu caráter. Não como você imagina. Se ela só tivesse jantado com ele, poderia apenas ter descoberto que ele tem um bom apetite. Mas você deve lembrar-se de que passaram juntos 4 saraus, e 4 saraus podem significar muita coisa. Sim, esses 4 saraus permitiram-lhes descobrir que ambos gostam mais de jogar 21 do que come-merce. Mas, no que se refere a qualquer outra característica importante, não me parece
que algo se tenha revelado. Bom, disse Charlotte, desejo a Jane todo o sucesso do mundo, de coração. E, se eles se casassem amanhã, acho que teria boas possibilidades de ser feliz, como se estivessem estudando o caráter dele por um ano. A felicidade no casamento é questão de pura sorte. Se os modos de ser de um e de outro forem bem conhecidos com antecedência, ou até se forem muito semelhantes, isso pouco importa para a felicidade do matrimônio. As diferenças se acentuam com o tempo, até se tornarem insuportáveis, e é melhor conhecer o mínimo possível dos defeitos da pessoa com quem teremos de passar o resto de nossas vidas. Você me dá vontade de rir, Charlotte, mas não tem razão. Sabe que não está certa e que você mesma nunca vai agir assim. Entretida em observar a atenção do Sr. Bingle com sua irmã, Elizabeth, longe de suspeitar que ela mesma se estava tornando alvo de certo interesse por parte do amigo dele. No começo, Sr. Darcy mal admitia que ela fosse bonita. Olhara para ela sem nenhum entusiasmo durante o baile, e quando voltaram a se encontrar, observou apenas para criticá-la. Mas, assim que se convenceu a si mesmo e aos amigos de que seu rosto não tinha nenhum traço belo, começou a descobrir que ele se tornava excepcionalmente inteligente pela bela expressão de seus olhos negros. Com a tal descoberta, seguiram-se outras igualmente torturantes. Embora tivesse detectado com seu olho crítico mais de uma falha nas formas dela em relação à perfeita simetria, foi obrigado a reconhecer que suas feições eram suaves e agradáveis, e embora afirmasse que seus modos não fossem os da sociedade mais elegante, ficou cativado por sua naturalidade. Disso ela não tinha a mínima ideia. Para Elizabeth, Darcy era apenas o homem sempre desagradável que não a achara bonita o bastante para dançar com ele. Darcy começou a querer conhecê-la melhor e, preparando-se para conversar com ela, passou a prestar atenção no que ela dizia aos outros. Ao fazer isso, chamou sua atenção. Foi na casa de Sir William Lucas, onde muita gente estava reunida. Quais são as intenções do Sr. Darcy? Disse ela a Charlotte, ao ouvir a minha conversa com o Coronel Forster. Essa é uma pergunta que só Sr. Darcy pode responder. Mas, se continuar assim, direi a ele que sei muito bem o que está fazendo. Ele tem uma mente muito irônica, e se eu não começar a ser impertinente também, logo ficarei com medo dele. Quando logo em seguida Sr. Darcy se aproximou delas, ainda que sem demonstrar nenhuma intenção de falar, Srta. Lucas desafiou a amiga a mencionar o assunto com ele, o que, provocando de imediato Elizabeth, levou-a a voltar-se para ele e dizer: Você não acha, Sr. Darcy, que me expressei excepcionalmente bem há pouco, quando estava provocando o Coronel Forster para que nos oferecesse um baile em Meryton? Com grande energia, mas esse é um assunto que sempre faz as mulheres se entusiasmarem. Você é severo conosco. Agora é a vez dela de ser provocada, disse Srta. Lucas. Eu vou abrir o piano, Elisa, e você sabe o que vem depois. Para uma amiga, você é uma criatura muito esquisita, sempre querendo que eu toque ou cante na frente de todos. Se a minha vaidade tivesse assumido um aspecto musical, você teria sido inestimável, mas como as coisas são, prefiro não me sentar diante de gente habituada a ouvir as melhores intérpretes. Com a Srta. Lucas insistente, porém, ela acrescentou: Muito bem, se tem de ser assim que seja. E lançando um olhar grave a Sr. Darcy. Há um velho ditado muito sábio que todos aqui com certeza conhecem. Guarde-o para esfriar a sopa, e eu vou guardar o meu para cantar. Tocou agradavelmente, mas de modo algum com perfeição. Depois de uma ou duas canções, e antes que pudesse responder aos pedidos de muitos que queriam que cantasse de novo, foi avidamente sucedida ao instrumento por sua irmã, Mary, que, por ser a única da família carente de dotes naturais, dedicara-se muito para adquirir conhecimento e habilidades, e estava sempre impaciente para se exibir.
Mary não tinha nem talento nem bom gosto, e embora a vaidade fizesse dela uma moça aplicada, também lhe dera um ar pedante e modos afetados, que já a prejudicariam caso obtivesse um grau de brilhantismo mais alto do que o que alcançara. Elizabeth, simples e sem afetação, fora ouvida com muito mais prazer, embora não tocasse nem a metade do que tocava a irmã. E Mary, ao fim de um longo concerto, ficou feliz por obter elogios e agradecimentos por uma série de áreas escocesas e irlandesas, a pedido das irmãs caçulas, que com algumas das Lucas e 2 dos 3 oficiais reuniram-se entusiasmadas para dançar em um dos cantos do salão. Sr. Darcy permaneceu perto delas, silenciosamente indignado com tal maneira de passar o tempo, deixando de lado qualquer tipo de conversação, e tão absorvido estava em seus pensamentos que não percebeu Sir William Lucas a seu lado até Sir William dar início à conversa. Que encantadora diversão para os jovens, Sr. Darcy! Não há nada como uma dança, afinal, considerando-a um dos principais refinamentos das sociedades civilizadas. Sem dúvida, meu senhor. E tem a vantagem de também estar em voga entre as menos civilizadas sociedades do mundo. Todos selvagens sabem dançar. Sir William limitou-se a sorrir. Seu amigo dança deliciosamente, prosseguiu ele depois de uma pausa, ao ver Bingle juntar-se ao grupo. E não tenho dúvida de que você também é versado nessa ciência, Sr. Darcy. Creio que me viu dançar em Meryton, senhor. De fato, e não foi medíocre o prazer que tive ao vê-lo. Você dança com frequência em St. James? Nunca. Não acha que seria um elogio adequado ao lugar? É um elogio que não faço jamais a nenhum lugar, quanto posso evitá-lo. Posso deduzir que você tem casa na capital. Sr. Darcy curvou-se em sinal afirmativo. Durante um tempo também pensei em me estabelecer em Londres, pois sou um apreciador da alta sociedade, mas tive receio de que o ar da capital não fizesse bem para Lady Lucas. Fez uma pausa à espera de uma resposta, que, porém, seu interlocutor não estava disposto a dar. E, como Elizabeth se aproximasse deles naquele momento, ocorreu-lhe a ideia de fazer um elegantíssimo galanteio e a chamou. Querida senhorita Elisa, por que não estava dançando? Sr. Darcy, permita-me apresentá-lo à mais desejável jovem parceira. Você não pode recusar-se a dançar, é claro, quando tem tanta beleza à sua frente. E, tomando a mão dela, fez o gesto de dá-la ao Sr. Darcy, que, embora extremamente surpreso, não estava disposto a recusá-la, quando ela bruscamente lhe deu as costas e disse a Sir William, em tom alterado: Meu senhor, realmente não tenho a menor intenção de dançar. Rogo-lhe que não pense que passei por estes lados em busca de um par. Com grave elegância, Sr. Darcy pediu que lhe fosse dada a honra de sua mão, mas em vão. Elizabeth estava decidida. Nem Sir William a abalou em seu propósito com suas tentativas de convencê-la. Você dança tão divinamente, senhorita Elisa, que é crueldade negar-me a felicidade de vê-la, e embora este cavalheiro não aprecie as diversões em geral, ele não pode opor-se, tenho certeza, a nos entreter por meia hora. Sr. Darcy é a gentileza em pessoa, disse Elizabeth sorrindo. De fato, mas com tal inspiração, minha querida senhorita Elisa, não é de admirar tal cortesia, pois quem poderia recusar-se a tal par? Elizabeth lançou-lhe um olhar malicioso e se retirou. Sua resistência não a rebaixara aos olhos de Darcy, e estava ele pensando nela com certa complacência quando foi abordado pela senhorita Bingle. Posso adivinhar o objetivo dos seus devaneios? Acho que não. Está pensando em como seria insuportável passar muitos saraus assim, nessa sociedade, e confesso que estou de pleno acordo.
Nunca me aborreci tanto. Essa insipidez e mais o barulho, a nulidade e a empáfia dessa gente, que não daria eu para ouvir suas críticas a eles. Garanto-lhe que sua conjectura está completamente errada. Entretinha-se a minha mente de um jeito bem mais agradável. Meditava sobre o enorme prazer que pode provocar um par de lindos olhos no rosto de uma bela mulher. De imediato, a senhorita Bingle cravou os olhos no rosto dele e desejou-lhe que lhe dissesse qual mulher pudera inspirar-lhe tais reflexões. Sr. Darcy replicou com grande intrepidez. Senhorita Elizabeth Bennet. Senhorita Elizabeth Bennet? Replicou senhorita Bingle. Estou pasma. Desde quando ela vem sendo a favorita? E, por favor, quando devo dar-lhe os parabéns? Era exatamente esta pergunta que eu esperava de sua parte. A imaginação das mulheres é muito veloz. Salta da admiração para o amor, do amor para o matrimônio, em um piscar de olhos. Eu sabia que você iria felicitar-me. Ora, se você estiver falando sério sobre isso, vou considerar o caso absolutamente encerrado. Você terá uma sogra muito encantadora, e, é claro, ela sempre estará em Pemberley com você. Ele a ouviu com completa indiferença, enquanto ela assim se divertia. E, como a serenidade dele a convenceu de que tudo ia bem, deu livre curso à ironia da senhorita